Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Hoje estamos aqui junto com a pastora Sandra. A gente quer gravar um vídeo para vocês para explicar melhor a questão da luta com o marido dentro de casa e com o marido fora de casa. São duas situações totalmente diferentes e às vezes a gente fala no deixar ir, porque a grande maioria está lutando por restauração com o marido fora de casa, e a gente fala do deixar ir e tem pessoas com o marido em casa deixando o marido ir, né? E o deserto é um local de santificação, é um processo de santificação. Então hoje a gente vai falar aqui sobre sexo a três. Não é o que vocês estão pensando, mas tem muita gente que está fazendo sexo a três e não está se dando conta disso. É uma situação delicada, é grave, né? É grave, né, pastora Sandra? Porque assim, como eu falei, a gente está num processo de santificação no deserto e a gente tem que cuidar para não se contaminar. Então nós vamos explicar um pouquinho o que é esse sexo a três. Vai, pastora Sandra. Então, é muito importante esse assunto, porque as pessoas estão sempre perguntando, vão chegando pessoas novas com curiosidade. Na verdade, o objetivo de gravar vídeo, de colocar estudos e tudo mais, é para orientar quem está chegando, e aqueles que já estão, se tiver dúvida, né, entra, olha os vídeos. Então é para isso que a gente está aproveitando, que a Miriam vai embora amanhã. Então a gente vai aproveitar e gravar uns vídeos, aproveitando esse momento gostoso de poder estar as duas face a face. Esclarecendo algumas coisas. Verdade. Então essa questão do sexo a três é assim, o que acontece? As pessoas vêm pra gente com a seguinte dúvida. Ah, pastora, olha, o meu marido, ele não foi embora de casa, ele tá em casa ainda, só que ele sai, né? Ele sai, eu não sei se ele... Talvez até exista algumas situações de mulheres que sabem que o marido tá se relacionando fora de casa. Então a diferença dela, da luta dela com essa situação, que o marido vem dormir em casa, ela tá tendo a oportunidade de orar, ele dormir, ela orar por ele, de fazer a comidinha, cuidar dele, ainda tá podendo mostrar ser aquela que ela mulher é sábia. ser aquela mulher que ele está buscando, que ele quer que seja. A mulher sábia, que a palavra fala que a mulher cristã, ela santifica o marido não crente. Então existe essa questão. E existe a questão do marido que sai de casa. Ele sai de casa e só que daí bate a saudade. Ele vem, aí vem com um papo, gente, é incrível, porque assim é como se o inimigo batesse para ele a letra daquilo que a gente aconselhou e falou e tal, e talvez até a mulher tá orando, eu queria tanto que o meu marido falasse isso e falasse aquilo. Aí ele vem num dia de carência fazer uma visita, ele não quer mais, já saiu de casa, na maioria das vezes já está lá com a OM. E aí bate a saudade e ele vem. O que acontece? A mulher tá sozinha, né? Decidiu lutar, tá orando, jejuando, mas tá na solidão, tá sozinha, carente. E ele vem com aquela conversa perfeita, dizendo, eu não deveria ter te deixado, porque a minha família é essa aqui. Então ele usa o terreno ali do diálogo, porque a mulher, ela cai por aquilo que ela ouve, né? E se deita com o marido. Então nós vamos falar dessas duas situações, que é você lutar com o marido em casa. Que o que acontece? Vamos falar dessa primeira. Quando o marido ainda está em casa, é totalmente diferente. Eu vejo assim que ele está cego, né? Ele caiu numa situação, caiu lá no pecado do sexo com outra pessoa, está sob encantamento, tá cego, e você está consciente. Então assim, tem que ser sim amorosa, tem que pedir para Deus sabedoria, tem que estar cheirosa. Quando você ouve, você entra em canais
Vou citar aqui um exemplo de um grande homem de Deus que eu admiro muito, que é o pastor Josué Gonçalves. Então eu volto e meia, eu tô acompanhando, graças a Deus, pela internet. Porque é muito para quem quer buscar se alimentar de coisas boas, né? Porque também traz coisa ruim, né? Eu tô até falando na questão financeira, porque, né, a gente entende, tem que ter um custo, porque fazem eventos, né, assim, com uma estrutura maravilhosa, e a gente não tem condições, mas não tem desculpa. Hoje em dia tem a internet, você pode entrar, então eu tô sempre acompanhando. Aí você ouve lá palestras e pregadores e pessoas vindo falar sobre a questão, um exemplo, da mulher que fica em casa esperando o marido, toda encardida, com aquela roupa manchada de que boa, que ela fritou carne na hora do almoço. Com cheiro de cebola. Cebola, alho, o cabelo tudo encebado. Ela tá desanimada, com os fios agarrados pela barra da roupa, entendeu? E o marido chega, ela já recebe na porta, dizendo, acabou o gás, cortaram a minha luz. O marido quer puxar o carro, porque esse é o ambiente que ele não quer estar. Então você ouve esse tipo de coisa, mas também a gente sabe que é real essa situação em um momento em que talvez a mulher não tá pensando nisso. Porque quando o casal tá junto, quando você vai para uma ministração de casal, é legal, senta os dois ali, tá os dois ouvindo aquela orientação. É diferente de quando o marido já está escapando, você sente que tá escapando pelo vão dos dedos e você pensa, eu acho que isso não dá mais certo. Tem muita coisa que mesmo nesse momento você pode resgatar. Prestar atenção onde foi que você errou, porque o que acontece? A maioria que chega pra gente, que já está no deserto, que o marido já foi embora, vem pro deserto, começa a ter intimidade com Deus e reconhece onde errou. O Espírito Santo mostra exatamente o que falou, o que fez. Então, enquanto o teu marido ainda está dentro de casa, é hora de você, mesmo nesse conflito, e que tem muitas mulheres, como já aconteceu comigo, de vir, pastora, mas não é fácil, porque eu tenho que administrar tudo e ainda pensar que ele tá saindo com a outra. O que eu digo sempre? Você tem que pedir a Deus sabedoria, estratégia, porque o teu marido tá dentro da sua casa. Esse lugar tem que ser um lugar melhor do que o lugar onde ele tá indo visitar. Ele tem que ter vontade de voltar para casa, exatamente, tem que ser um ambiente tranquilo, amoroso, agradável. E muitas vezes a pessoa está confundindo. Ela está olhando os ensinamentos do deixar ir, e aí ela começa a fazer o marido ir, né? Enquanto ele ainda está em casa. Não. Tipo, ignorar. Na verdade, é assim. Já aconteceu da pessoa procurar a gente e o Espírito Santo direcionar numa devida situação. Mas 80, 90% da situação em que o marido está dentro de casa, você precisa ter sabedoria. Você precisa, sabe? Não é hora de você estar desesperado em querer discutir, cobrar, xingar, exigir, cobrar. Você tem que ser. É hora de transformar tanto a si mesmo quanto o lar, né? Com o marido em casa, é hora de transformação, de ser aquela mulher que talvez ele esteja buscando na rua. Exatamente. Aquela mulher que não fica cobrando, não fica discutindo, mas ele chega em casa, ele tem paz, ele tem tranquilidade, ele tem uma pessoa amorosa para receber ele. Mas daí a pessoa com o marido em casa, aí ela começa a fazer totalmente o contrário. Sabe o que ela faz? Olha a hora que tu chega, não sei o que, tá correndo pra se vingar, ela as noites que ele tá em casa, que ele não vai atrás do rabo de saia, aí ela ou vai dormir mais cedo ou espera ele dormir para dormir mais tarde. Não se perfuma, não se arruma. Nega o sexo. Sim, exatamente. Deixa ele, ou ele vai dormir mais cedo, ou espera ele dormir para dormir depois, ou vai dormir mais cedo. Aí, menina, eu vou te falar uma coisa. Dá tudo quanto é dor. Entendeu? A pessoa sente dor na unha do pé, no fio de cabelo, fica tudo dolorido. Porque assim, enquanto você está nessa batalha, é uma batalha. E o inimigo coloca... vou contar pra vocês um caso.
Eu conheci uma situação, infelizmente essa história não teve um final feliz, porque a pessoa não estava nem aí para as coisas de Deus, saíram da igreja, se desviaram, mas eu tive a oportunidade de caminhar bem pertinho deles. Eu lembro que eles estavam com dificuldade no relacionamento, e ele uma vez compartilhou comigo, assim, todo com vergonha, né? Sabe quando o homem quer, num desespero, pedir ajuda, mas ele ficou sem jeito, porque eu era até mais nova do que ele. Como que eu vou falar? Ele deu um jeito e comentou, que ele falou assim que é a mesma coisa que ele não tivesse mulher. Quando o homem fala assim, a gente entende, né? Aí eu fui conversar com ela um dia, ela disse assim, ai menina, eu tô com a dor, eu sinto uma dor aqui no pé da barriga. Daí ela disse pra mim, não tô podendo nem ter relação. Eu falei pra ela, amada, você já foi no médico? Ah, sabe como é que é o SUS, né, menina? Porque o SUS, e já começou a falar mal do SUS. Então é típico da pessoa que, ó, tá. Aí ela com problema que não podia nem manter relação, porque tá com dor, tá muito mal. Eu falei, gente, você, por amor próprio, se realmente você está com dor, você tem que ir no médico, né? Já orou, já pediu pra Jesus e continua com a dor? Vai no médico. Tá. Aí passou um tempo, ele foi trabalhar na praia, porque ele pensou assim, eu vou trabalhar na praia, quando eu chegar, ela vai estar morrendo de saudade, né? De braços abertos, cheirosa, pra me receber. Ah, vai dar certo. E foi. Ele chegava, a mulher estava mais atribulada ainda, com os boletos, tudo de conta para pagar na porta, e não sei o que, bababá. O que começou a acontecer? Ele começou a chegar final de semana, ele não tinha uma recepção pro bar. Ele ia pro bar, começou a beber. Saiu da igreja, começou a beber. Sabe o que aconteceu? Se separaram. Depois que se separaram, ela foi curada daquela dor. Ela tinha um namorado cada final de semana. Aí, quando eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei pensando assim... Mas tu sabia, né, que tem mulheres que são crentes e que aí ensinam que não pode casar de novo, e aí ela faz de tudo para que o marido provoque, para provocar a separação, para que daí ela esteja livre para casar de novo, né? Porque a pessoa não tinha um monte de dor, não podia se relacionar com o marido. Provocou uma separação, né? Também, né? Não tô dizendo que a culpa é 100% dela, mas ela contribuiu, ajudou. Talvez até já tava, vai saber, com, né? E aí, o irmão intercedendo. A separação, então ela tá livre para ter um outro relacionamento. Tem crente que faz isso, gente. Fica esperto. Dê o som dos corações. Eu já vou aproveitar e já vou emendar aqui. Dê o som dos corações. Se você é uma cristã ou um cristão que, para não desobedecer a palavra, não quer se divorciar, mas está provocando alguma coisa. Porque se o outro trair e for embora, você tá livre. Exatamente, porque tem correntes, né, que defendem que se for por adultério pode casar de novo, mas então eu não vou deixar ele, mas que coloque outra mulher no caminho dele para dê o som dos corações. Ou aquela que faz campanha pro marido morrer. Gente, é terrível isso, né? Não parece que nós estamos falando de coisa surreal? É real. Sim. Por que Deus não mata, não leva essa praga? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Olha, é complicado. Mas voltando ao nosso assunto, então tá. O marido tá em casa, aí pode acontecer de você sentir dores, porque como é uma batalha espiritual e tudo que o diabo quer é que você abra a mão do seu direito, porque realmente entre a pessoa ir embora e você colocar ela pra fora, existe duas situações diferentes, né? É com base nisso que tem muito crente que fala assim, como que foi? Ele foi embora ou você colocou ele pra fora de casa? Pra nisso entrar a questão da legalidade, dizer, não, você é livre, você pode casar de novo. Então tem que ter essa sabedoria, esse cuidado de estar orando, Senhor, eu repreendo, Pai, me dá ânimo, porque realmente a gente entende que não é fácil. Aí existem as mulheres que trabalham fora, é dobrado ainda, porque trabalha fora, tem que cuidar da casa, dos filhos e ser aquela mulher de provérbios. E é uma área que realmente o diabo ataca muito, porque a mulher, ela se satisfaz com outras coisas, né? A mulher, se ela tiver amor, tiver carinho, tiver compreensão, tiver um tempo de qualidade com o marido, o sexo não é
primordial para a mulher. Não tô dizendo que não é importante. Eu tô dizendo que pro homem, o homem é mais carnal, o homem é mais sexual, né? O homem é mais sexual. Então, e a mulher não, a mulher já fica mais tranquila se ela tiver aquela companhia, aquele companheiro, aquele amigo, né? A gente já fica mais tranquilo nessa área. Mas o homem é sexual, o homem é carnal. Então, se ele não tem isso em casa, ele vai procurar onde? Né? Então, essa uma das primeiras áreas. É uma das primeiras áreas que o inimigo quer bloquear, é a da intimidade do casal. Porque aí bloqueia aqui, ele começa a sentir falta, começa a olhar coisa no celular, começa, sabe, aí tem a colega de trabalho que dá atenção, sim, tá lá que tá toda cheirosa. bonitinha. A OM, gente, é assim, ela nunca cobra nada dele, é aquela que tá sempre disposta. Se ele vai de manhã, se ele vai meio-dia, se ele vai meia-noite, ela tá sempre cheirosa, né? Bem sensual. Não é que ela não queira cobrar, porque deve ser uma situação também que não é prazerosa para ela. Ela não cobra mesmo. No começo não cobra mesmo, mas depois tu pensa tu estar apaixonado por uma pessoa que volta para casa, tem outra mulher, né? Então a mulher, ela não cobra, ela é esperta. Ela não cobra porque sabe, se cobrar, pode perder, né? Sim. Ele até pode largar. Pode perder. Então, pra que ela vai cobrar, encher o saco dele, ficar cobrando que agora ele tá lá com a mulher, não sei o que. Não, ela fica pianinho, ela fica doce. E na verdade, e ela ganha ele. E ela tá sentindo o que a esposa deveria sentir. Porque a esposa, porque assim, a pessoa pensa assim, ai, mas eu vou ficar mesmo. Ah, arruma outro que... Por mim, tem mulheres que contam pro diabo segredo e falam assim, ó, eu já acompanhei mulheres nessa situação. Pode fazer tudo, menos me trair. O que o cabra faz? Trai. Vai lá e trai. Já tá traindo. Aí ela descobre que o amor dela era maior do que esse limite que ela colocou. Ao invés dela estar orando, não, ela só marcou pro diabo. Aqui não, o diabo vai lá. Porque ele quer destruir famílias. Esse é o foco dele. Não é só pelo sexo, gente. Deus une pessoas por causa de todo um propósito. E quando tem filhos é mais profundo ainda, sabe? Então não é só questão de não ter mais o sexo. É muito mais profundo, sabe? Deus une o homem e mulher. Eu sempre falo isso, né? Por que existe o casamento? Se lá aqui na Terra, Deus, o propósito de família, do coração de Deus, de criar a família, unir o homem e mulher para que eles fossem uma só carne, por que Deus faz? Por que Deus faz isso se lá no céu não vai ter casamento? Para um ajudar o outro. Então tem que ter essa compreensão. Mas aí a gente vai encerrar. Não, a gente vai fazer um outro vídeo para não ficar longo, então, só para vocês entenderem. Então, marido dentro de casa é situação diferente. E agora, não se deixa ir marido dentro de casa, tá bom? A gente se transforma naquela mulher que eles estão, de repente, buscando lá fora. Então, agora a gente vai gravar um outro vídeo falando de como se luta com o marido fora de casa, principalmente na parte do sexo. Isso, tá? Que ainda tem a ver com o sexo a três. Então nós vamos esclarecer mais no outro vídeo. Até mais.